Olá, 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 boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo. Hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto de 2028, 21 horas 26 minutos, é a hora oficial do Brasil. Em busca da razão perdida, está no ar o Teoria de Tudo. Eu sou Miguel Brambila, fique conosco. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Teoria de Tudo na sua edição de número 831, com apoio de Unicesumar, melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC. Estamos aqui ao vivo no Polo de Caxias do Sul e também na nossa sucursal Estúdio B de Sabe Caxias, fazendo sempre a geração de conteúdo de entretenimento para você. Na edição que, já somadas as horas, chegamos a quase 2.000 horas de transmissões entre resenha pop, entre matérias especiais, entre o Teoria de Tudo. Muito obrigado ao Unicesumar que está conosco. Aqui na Unicesumar tem a Go Coffee também, onde você encontra uma super fórmula específica de café para você, não é? Onde você tem cafés especiais. Fale com o Gui aqui na Go Coffee também. Muito legal, um ambiente cultural especial no Spirit Hub. Aqui está Unicesumar. Temos o apoio de CPR Rodas e Pneus, TV Caxias, Canal 14 da NET, Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, SA Gravação a Laser, Mecânica São Eloy, Câmara de Vereadores de Caxias do Sul está conosco também. Amigos queridos que fazem parte aí da nossa programação, a Barbearia Mauro Barbearia, aqui na 18 do Forte também. Muita gente legal fazendo a sua participação. E, claro, não podemos deixar de citar Cursão Mais Garra. A Cursão Mais Garra que está começando os cursos preparatórios para o Enem no segundo semestre, com valores especiais. Ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição e não perder nada do conteúdo. Começa agora, dia 10 de agosto. E você pode financiar, pagar parceladamente e fazer um bom papel no Enem para ter acesso ao ensino superior. O Teoria de Tudo tem também o apoio de Sabe Caxias, sabecaxias.com.br, o nosso rádio portal, onde está toda a nossa programação. Vamos falar daqui a pouquinho já sobre um evento que vai acontecer na Unicesumar, o que o seu corpo está tentando dizer, saúde em movimento, e eu tenho uma entrevista super legal aqui, com a professora de yoga Rosângela Melete, que também é a nossa colunista social, e também a nutricionista Bruna Melete, que estará falando sobre essas questões. Vale a pena você conferir esse papo. Também vamos falar sobre livros, sobre filosofia, sobre liderança, nesta edição especialíssima do Teoria de Tudo. Lembrando que o Dia dos Pais está aí, SA Gravações a Laser tem possibilidades para você. Como dissemos, dia 6 de agosto de 2026, hoje especialissimamente 21 horas e 30 minutos, nós temos os destaques do Brasil e do mundo, nesta preocupação climática que afeta o Rio Grande do Sul e outras também notícias que marcam. Presidente dos Estados Unidos assina decreto para negar cidadania em casos de turismo de nascimento. Famílias brasileiras perderam 62,5 bilhões para bets em 2025. É o que você ouviu, 62,5 bilhões. Imagine esse dinheiro da economia, Bets que são normalmente multinacionais. Lula sanciona a lei que endurece penas por violência sexual contra crianças e adolescentes. Ministro Flávio Dino pede vista e suspende o julgamento do Supremo sobre jogos de azar. Dia dos Pais, 47% dos brasileiros não pretendem comprar presente, mas gastaram 62,5 bilhões em bets. A boa parte dessa galera é o pai que sofre, Polícia Federal indicia 16 pessoas por queda de avião da Voipaz em Vinhedo, em São Paulo.
Balança comercial registra superávit de 7,1 bilhões em julho. Isso é bom para o Brasil, não é? O superávit significa que houve lucro. Investigação iniciada após apreensão em Caxias do Sul leva a operação da Polícia Federal no Rio Grande do Sul e no Paraná. Vamos ampliar essa notícia aqui. Não é uma investigação iniciada após a apreensão aqui no aeroporto de Caxias do Sul. É destaque. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação La Bombonera para desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico internacional de drogas com uso de aeronaves de pequeno porte. A investigação teve início em outubro de 2023, após a apreensão de 35 quilos de cocaína no aeroporto regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha. Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão preventiva, 6 de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul e no Paraná. Isso, né? Durante esta quinta-feira, 17 pessoas foram presas confirmadamente. Os mandados de prisão foram cumpridos em Porto Alegre, Canoas, Sapucaia do Sul, Esteio e Osório, aqui no estado, além de Foz do Iguaçu e Campo Mourão, no Paraná. A Justiça também determinou o sequestro de bens e o bloqueio de ativos financeiros dos investigados em um valor estimado em cerca de 4 milhões de reais. Durante as investigações, a Polícia Federal identificou outros voos realizados por aeronaves particulares e fretadas que, segundo os investigadores, teriam sido utilizados para o transporte de entorpecentes. A apuração também revelou um esquema de movimentação financeira destinado ao pagamento de cargas de cocaína e à ocultação da origem dos recursos e da propriedade de bens de luxo atribuídos aos integrantes da organização criminosa. Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A pergunta é, vale a pena? Vale a pena você viver dessa forma, né? Enfim, está no ar o Teoria de Tudo, rápido intervalo para o Cursão Mais Garra e nós voltamos aqui para falar sobre saúde e bem-estar. O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações. Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso, pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixe na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 54-9366-1277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749 em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão Mais Garra, o próximo aprovado pode ser você. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi... Saúde e bem-estar. Rosângela Melete, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Portal Sabe Caxias. Um prazer estar contigo aí, Miguel Brambila, como colega, né, em várias situações. Estou muito feliz, espero contribuir com novidades
com esse projeto que a gente está desenvolvendo junto ao Inspira Hub, Inspire, né, Hub junto ao Unicesumar, da qual tu também pertence, junto com esse movimento todo de cultura, saúde, comunicação, bem-estar. Então, é uma oportunidade muito agradável estar aqui nesse teu maravilhoso portal de notícias. Que legal, sempre é bom conversar contigo também, e trazendo aí, né, a versatilidade, né, que a Rosângela também carrega na personalidade. E a Bruna Melete, que volta ao programa também como nutricionista, né, que faz parte do evento. Tudo bem, Bruna? Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Também é um prazer estar aqui com vocês, contigo, Miguel, mais uma vez, né, levando um pouco mais à frente todo esse meu conhecimento, enfim, o universo, as coisas que eu acredito, espalhar o bem, saúde, amor, que eu acredito que seja um grande propósito. Que legal. Alimentação, saúde intestinal, qualidade do sono, controle do estresse e longevidade deixaram de ser temas isolados para ocupar o centro das discussões sobre prevenção e qualidade de vida. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Começo pela Bruna. Conta um pouco sobre essa ideia, por gentileza, Bruna. Então, na verdade, esse evento, ele partiu do coração da Rosângela, da minha mãe, com um propósito muito, muito auspicioso, muito lindo, que depois eu vou deixar também ela falar um pouquinho sobre isso, com esse convite dessas 3 nutris que estiveram esse ano, inclusive, juntas na Índia, porque tu sabes, né, Miguel, que eu tenho esse vínculo com a Índia, inclusive eu sou uma grande estudiosa do Ayurveda, do Yoga também, e eu vou estar levando um pouquinho sobre esse conhecimento também na noite desse evento. Então, é incrível poder estar reunindo esses saberes em prol da saúde, né? Falar sobre esses temas, longevidade, falar sobre saúde intestinal, sobre práticas também acessíveis para o nosso dia a dia, para que a gente realmente possa estar cultivando saúde. Eu, na minha fala, vou levar um pouco mais sobre a visão ayurvédica da digestão, que é um tema fascinante, e ele transcende até a visão de alimento, onde a gente fala, o Ayurveda fala que alimento não é só o que a gente ingere, né, toda essa comida que a gente leva para dentro, mas os sentidos são as nossas bocas, são as portas de entrada para o nosso universo interior. Então, tudo que a gente vê, que a gente toca, que a gente escuta é um tipo de alimento, e todos esses alimentos precisam de uma digestão, de um saber, de transformação, para que a gente possa, de fato, ter saúde, para que a gente possa estar transformando tudo isso em energia e saúde e bem-estar. Então, é um pouco sobre isso que eu vou abordar naquela noite. E, enfim, vou passar a palavra também um pouquinho para a Rosângela, se ela quiser complementar alguma coisa do que eu falei, toda essa discussão, essas palavras. Uhum. Sempre é importante, sim. Conta aí, Rosângela. Bom, então, na realidade, junto ao Inspire Hub, que é uma proposta, um ecossistema que traz consigo o propósito de bem-estar, me ocorreu, e há algum tempo já, durante esse ano, estar com um olhar voltado para aspectos da saúde, até por questões particulares, familiares que ocorreram, me fizeram com que esse olhar voltasse mais cuidadosamente para o idoso. Então, lendo e me informando, Miguel e Bruna, o nosso país vem tendo uma crescente muito grande de pessoas idosas. Para ter uma ideia, eu estava lendo recentemente uma abordagem do Drauzio Varela na Zero Hora, que ele coloca um índice que em 2010 nós tínhamos 30 adultos, né, com 65 anos, que é a partir daí que é considerado, né, para cada 100 crianças. Já depois de uma década, em 2022, um pouquinho mais, esse número passou para 55
para cada 100 crianças. Então, é um crescimento de 50% de idosos. E é um país que não está acostumado a lidar com esse nível de população, né? E a gente não tem um olhar, nós somos um país jovem, né, com população jovem até pouco tempo, e o nosso olhar não tinha para esses cuidados com o idoso. E durante esse ano isso me fez pensar muito, refletir, e aí, junto às questões particulares, me veio de começar a desenvolver um projeto que falasse saúde em movimento. Então, esse primeiro encontro, me ocorreu de convidar essas 3 nutricionistas maravilhosas, cada uma vendo um lado sobre a alimentação, vendo um lado sobre a saúde, e que é importante esses olhares, às vezes a questão de 1 ou 2 mudanças de hábito na nossa rotina faz toda a diferença. Então, cada uma vai abordar um aspecto, porque hoje a gente tem muitas informações, mas as informações são assim, meio que modinha muitas vezes, né? Hoje a gente está vivendo as canetas do Ozempic, que a gente poderia entrar facilmente numa discussão assim, séria sobre as consequências da saúde. Então, é um projeto beneficente, que, claro, que tem esse intuito, um propósito que começou particularmente, mas o que eu vejo, e Miguel, você que trabalha com a espiritualidade, pode também falar um pouquinho. Quando a gente começa a mexer, a falar e a colaborar com uma pessoa, quando a gente vê, é um grupo que está se beneficiando. É verdade. A irradiação do conhecimento, né, e assim se transforma, né, a realidade. É importante que se tenham iniciativas como essas, e são muitas realmente as possibilidades de avanço, né? Então, no sentido de aprofundar o diálogo, só falar sobre Índia e Ayurveda yoga já é infinito. E também sobre, né, o Ozempic que tu falaste, né, que é essas canetas emagrecedoras, que não tem ainda estudos aprofundados sobre esses atalhos que as pessoas estão buscando, ao invés de buscar, né, uma coisa mais constante, mais segura, né? Então, por isso vocês escolheram o título. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso. O corpo, como ele fala, como ele diz para as pessoas que elas precisam de ajuda. Isso é lindo, né? Saber escutar, porque eu acredito que cada ser é único e tem uma linguagem. E a única pessoa capaz de compreender essa linguagem 100% é a gente mesmo. Uhum. E esse caminho, então, exige autoconhecimento, em primeiro lugar. Então, a gente está aqui, claro, eu, as outras nutris, e todo mundo que ainda for, né, participar desse movimento, passando conhecimento dentro, né, de uma perspectiva de vida, de uma bagagem individual, do que se acredita que realmente dá efeito, sabendo que isso é uma visão muito, né, de quem está, a visão da Bruna parte muito, né, do que a Bruna consegue enxergar, mas isso vai ser uma ferramenta, muitas vezes, para te auxiliar a parar, mas a escuta, né, é muito, muito individual. E isso eu gosto de apontar, porque realmente entender o que o corpo está querendo dizer, muitas vezes é não normalizar as dores, não normalizar. Eu pego muita gente no consultório, eu sempre fui assim, sabe? Porque estou com a barriga inchada, um exemplo assim, mas eu sempre fui assim. E às vezes, não, isso não é normal. Se sempre foi assim, pode ser algo que está há muito tempo presente. Mas vamos escutar, porque existe uma perfeição. E às vezes, quando a gente para olhar, o que muitas vezes, ou a gente tenta normalizar, ou a gente não quer olhar, muitas vezes ali está um grande ensinamento para a gente. Eu vejo muito essas desarmonias ou as tentativas de diálogo que o corpo tem como um farol para nos mostrar algo que a gente precisa entender para evoluir como ser, né?
Então, uau, isso dá uma pauta também gigantesca para a gente conversar, né? Eu gosto muito quando a Bruna, em alguns bate-papo, que eu, como também paciente dela, escuto, e que para mim faz todo sentido. Ela diz assim, porque como ela trabalha muito a questão da digestão, do fogo, né? Porque dentro do yoga a gente sabe que o nosso corpo é feito pelos elementos, né? Aqui da matéria, né? Fogo, ar, água, éter e terra. Então, e a questão ali do poder digestivo tem a ver com o nosso fogo. E aí ela disse assim, sim, mas a gente precisa aprender a digerir não só os alimentos, mas as nossas emoções. E aí é que eu gosto de entrar nesse quesito das emoções, porque tem muito a ver com um ensinamento que eu gosto muito, que é com as nossas forças, os nossos centros de forças, que são os nossos chakras, que são essas forças sutis que a gente tem internamente e que também com um poder, potencializando esse poder, a gente consegue entender quando que as emoções nos apega, sabe? Quando que ela, ou, sabe, quando a gente leva um susto e faz aquela inspiração assim, pronto, o corpo captou, ele criou uma memória sobre aquele momento. E aí, aquele momento, se não for digerido e não for adequado para a tua vida, o teu entendimento vai criar um trauma. E aí se estabelece todo crenças erradas, conceitos errados, consequências erradas, ações erradas, pensamentos errados. Então, é uma visão maravilhosa quando a gente entende que a gente precisa compreender todo o universo da vida, não só o alimento, mas as nossas relações, o O Ayurveda fala, né? autoconhecimento. Não somos o que comemos, somos o que conseguimos digerir. E aí, vendo que esse mesmo fogo que, né, o regente deste fogo é o que vai reger a digestão da comida, mas também é o que vai reger a digestão dessas emoções. E aí o Ayurveda vê uma forma, então vamos tratar no físico, porque a gente é um ser integrado, vamos fortalecer isso. Por isso que ele é um pilar tão importante, sabe, para a saúde. E assim, o Ayurveda não aponta alimentos como inflamatórios. Ele aponta todos os alimentos que eu não sou capaz de digerir. Então, se eu não digerir aquela raiva, isso vai ser inflamatório para mim. Mas se eu digerir aquela raiva, eu vou saber o que fazer, vou eliminar, vou seguir em frente. Então, assim, vai muito nesse lugar de fortalecer esse fogo mesmo, para que ele dê conta da vida e a gente consiga fluir em harmonia com as ondas aí da vida. Muita gente fala assim, só pegando um gancho, tu come carne, não come carne, come isso ou come aquilo. E, na realidade, depende muito do teu propósito, não é porque tu pratica, não é? As pessoas acham que seguiu a Ayurveda não vai poder mais comer carne, não vai mais poder tomar um vinho, e não é isso, né, Bruna? Vai muito além do teu propósito como vida e o que tu estabelece entre a alimentação, as tuas relações e a tua rotina diária, a tua vida, o que tu, né? E não existe isso, não pode. Essa semana eu estava conversando, porque está em alta, né? Está em alta, não, talvez isso já exista há um tempo, mas eu vejo um movimento crescente do carnivorismo, né? E tudo certo, mas eu, particularmente, não sou uma pessoa que come muita carne, mas eu como. Já fui vegetariana, né? E não tenho nenhum tipo de julgamento. Mas eu acredito que o ser humano é diferente dos animais em poder categorizar como vegetariano, né? Carnívoro, porque eu acredito que vai agora na linha do que a mãe, né, a Rosângela falou. A gente depende do que aonde a gente quer chegar, do que a gente quer fazer daquilo ali, em que tipo de energia a gente quer converter, qual é o nosso propósito. E os alimentos, eles têm, além de qualidades físicas, qualidades de densidade também, que nos conduzem a emoções
mais para lá ou mais para cá. Então, aí, qual é o meu propósito no fim das contas como ser humano? Nossa, é muito profundo pensar que a tua nutrição está vinculada, o que tu quer está vinculado. Se tu tá com alguma desarmonia, tu volta a tua alimentação com esse propósito de te curar, né? De te curar dessa desarmonia, dessa doença. Se tá com alguma acidez, tá com alguma queimação, volta a alimentação para um olhar mais frio, com sentido de esfriar esse calor. Se tu estás, né, enfim, e aí se tu estás insaudável, se tu, né, dentro dessa linha do Ayurveda do yoga, se tu queres atingir um estado de compaixão, né, um estado de felicidade, a gente tem um caminho também onde a alimentação auxilia. É muito isso, de contexto e propósito, acredito. Resumindo, né? Essa parte de resposta sobre a alimentação, eu deixo mais com as Nutri, Miguel. Quero dar um spoiler que eu vou estar fazendo como uma estudiosa de protocolos respiratórios, eu vou estar fazendo também um breathwork, né, para os participantes do encontro. Breathwork é o ato de respirar, aprender, né? Fazer um protocolo respiratório, porque aí a gente renderia mais uma nova pauta, porque o criador, ele, quando gerou nosso sistema nervoso autônomo, ele ele disse assim, se eu deixar por conta do ser humano a respirar, ele vai esquecer certamente de respirar. Então, eu vou providenciar para que esse corpo sempre respire. Só que existe um segredinho, né, nesse ato de respirar, e que ao longo da nossa vida a gente vai desaprendendo por conta de situações estressantes, por conta de ansiedades, depressões, e, enfim, tudo que a gente carrega ali, né? E esses estudos têm me mostrado que se a gente conduzir, né, o corpo entende quando é você que está no comando. Então, primeira coisa, né, é tu mostrar que tu estás no comando. E aí a gente consegue, por meio da inspiração e por conta da exalação, entrar numa nova frequência. E esses que são os protocolos, né, que a gente pode fazer, que tem a ver com tempo, com ritmo, com nariz e boca, só nariz, só boca. Então, mas o normal, né, no dia a dia é sempre respirar pelo nariz. Esse é o órgão que foi habilitado e ele tem capacidades para filtrar, inclusive, o ar que a gente, né, inala. Mas quando a gente está num treinamento para ativar esse sistema nervoso, que ele é dividido em simpático e parasimpático, a gente se usa de protocolos de inspiração e exalação. Então, eu vou fazer uma prática lá, um protocolozinho, para as pessoas já de cara sentir a diferença, né? Tu entra num estado, fazendo um protocolo de alguns minutinhos de respiração, tu muda imediatamente essa frequência de ou euforia ou de tamásia, né? De quando a gente fica meio embotado, assim, meio, né, sem vontade. Então, tudo você consegue. E o corpo entende quando você está no comando, tanto para fazer as retenções, inclusive. Hoje, o pessoal que treina muito, né, os surfistas, nadadores, eles fazem a apneia direto, eles, né, e a apneia, ela é muito, a gente pensa, os caras são loucos. Não, os caras são loucos desperto, porque quando tu faz a apneia, tu trabalha muito com a tua resiliência ao CO2, e o CO2, a gente pensa que é só oxigênio que é bom dentro do corpo, e não, o gás carbônico é muito, muito, muito importante. Então, aí vai, né, alimento, eu estou mais no ar, deixa os alimentos e o fogo para a Bruna. Não, o que a gente pode garantir... Não, eu ia dizer, o que a gente pode garantir é uma noite de transformação. Não, é incrível, incrível tudo isso. Eu falei, eu acho maravilhoso, eu acho todos os protocolos que de Breathwork que a Rosângela faz incríveis, assim, eu tinha dito que com certeza vai ser uma noite de muita transformação.
o intestino. Eu acredito que a Carol vai entrar mais profundamente nesse tema naquela noite, mas está totalmente interligado, né? A gente já sabe desse eixo, intestino, cérebro, todas as disfunções, muitas vezes, que a hiperpermeabilidade intestinal pode estar trazendo, as consequências, né? Enfim, eu, como uma visão bem inspirada pelo Ayurveda, acredito que todo o sistema digestório, quando ele está funcionando na sua eficácia máxima, isso resulta num brilho de vida, em coragem, em clareza, em alegria, em felicidade. Mas quando uma parte desse maquinário começa a emperrar, é aí que a gente tem que tentar escutar o corpo, ver o que ele está querendo dizer e ver se a gente consegue ir lá, pegar um produtinho de limpeza, fazer um ajuste aqui, um ali, para que esse maquinário continue fluindo. Aos meus olhos é um pouco sobre isso. Sim. Com certeza. Eu vejo essa noite como uma oportunidade de a gente repensar a saúde, os nossos conceitos, nossas crenças. A Bruna Melete, que vai falar sobre o poder digestivo, a Carol Dalcin, que é de Bento Gonçalves, vai falar sobre a saúde do intestino, e a Georgia Piccoli, que é de Caxias, vai falar sobre longevidade, estilo de vida. Tenho certeza que os participantes vão se surpreender com o conhecimento das nutricionistas que foram convidadas, as quais desde já eu agradeço ao Miguel também pela oportunidade e desde já convidado para esse encontro. Vai ser um prazer te receber, vai ser ali na Unicesumar, na 18 do Forte, assim, no finalzinho, aí na Via Decorata, às 19 horas. Tem também para quem adquiriu o ingresso por meio do celular, posso falar, né, Miguel, aqui, né? É 549-9913-6047. Vai estar também ganhando um café ou um chai, sabe, na recepção. Então, eu acredito. Isso, Vanessa, isso. Então, também, isso, a farmácia Amêndoa Doce, que também entrou, que é uma farmácia de manipulação, por meio da minha querida amiga Mara Zanata, que tem apoiado esse projeto, esse movimento, né, de saúde. Então, eu espero todo mundo que tiver, assim, esse coração, nesse momento mais Tocado. focado, né, no servir, porque a gente está nesse nível de vida aqui. Eu sei que é meio complexo o que a gente diz, mas é para servir um ao outro. É isso que a gente está aqui. E aí, encontrando esses movimentos, essas parcerias, para que a gente possa se fazer uma rede de apoios. Vai ser uma noite de muito conhecimento, troca, reflexão, ao lado, né, de outros profissionais que acreditam que a saúde vai muito além da ausência da doença. Ouvir o que o corpo está querendo dizer é um convite para a gente olhar para a saúde de forma mais integral e podendo todos estarmos unidos num propósito comum, que é auxiliar o próximo, que é servir. É um gesto muito benéfico, né? Não só para si, mas para o mundo. Então, é isso. Eu espero vocês. Tenho certeza que vai ser assim. Todo mundo vai sair sorridente, cheios de novas informações e dessa energia que vai estar super elevada e alinhada mesmo.
saúde e bem-estar. SA Gravação a Laser. Gravação a laser, brindes corporativos, presentes personalizados. Transforme ideias em lembranças inesquecíveis. Na SA Gravação a Laser, cada detalhe faz a diferença. Personalizamos brindes corporativos, presentes, placas, troféus, canecas, garrafas, canetas, tábuas, itens em madeira, metal, vidro, acrílico e muito mais, com acabamento de alta qualidade e precisão. Seja para fortalecer a identidade da sua empresa, presentear clientes, colaboradores ou surpreender alguém especial, temos soluções exclusivas para todas as ocasiões. Acesse nosso site sagravaçãoalaser.com.br, nosso WhatsApp 549-8112-0032. Estamos na Rua Ernesto Casara, número 330, bairro Salgado Filho, Caxias do Sul. SA Gravação a Laser, o que é exclusivo não se esquece jamais. O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações. Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso, pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixe na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 54936661277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749 em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão Mais Garra, o próximo aprovado pode ser você. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui com vocês para conversarmos com a sua querida presença, nossa querida audiência que está por toda a plataforma junto conosco, com a participação também, né, de muitos queridos convidados que fazem parte da nossa programação no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Teoria de Tudo, nos nossos recortes. Eu sou Miguel Brambila e é um prazer sempre estar em sua companhia. O papo é de filosofia, mas também é de liderança, é de literatura, é de cultura, é de arte e um pouco de tudo e mais um pouco, mas também, é claro, no foco do livro que questiona a ilusão da chegada e propõe uma nova visão sobre liderança. E isso quem vai nos trazer melhor, não é? É o autor da obra, o Sérgio Smith, que é graduado em Engenharia Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas. Sérgio Smith possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, além de formações em Psicologia Transpessoal pela Universidade Holística Internacional da Paz e Inovação pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Como executivo, atuou por mais de 30 anos em posições como C-Level, sendo o responsável por liderar empresas
unidades de negócios e operações no Brasil e no exterior. Atualmente, concentra o seu trabalho nas frentes de mentoria para executivos, participação em conselhos consultivos, realização de palestras e programas voltados ao desenvolvimento de lideranças conscientes e curadoria de negócios, auxiliando organizações na leitura de desafios estratégicos. A sua última obra atual é exatamente, que está entre aspas aqui, A Ilusão da Chegada, e propõe uma nova visão sobre a liderança. Eu vou compartilhar a tela com ele aqui, para que a gente troque uma ideia. Tudo bem, Sérgio? É um prazer tê-lo aqui no Teoria de Tudo. Boa noite. Boa noite, Miguel. Boa noite, nossos ouvintes. É um prazer muito grande estar com vocês, aí todo o pessoal de Farroupilha, Caxias do Sul, todo aqui o sul do estado, né? Um prazer muito grande. E o nome do encontro, né, Teoria de Tudo, já remete para uma conversa bastante ampla, né? Muita gentileza, acabou lendo aí a minha formação, né? Um cruzamento, o pessoal me pergunta muito sobre isso, né? É o engenheiro que virou filósofo, é o filósofo que virou psicologia transpessoal. Então, essa mistura, essa blenda aí, acaba trazendo vários cruzamentos e uma tentativa não de saber tudo, né? De tudo, mas uma tentativa de mesclar esse mundo analítico da engenharia com esse mundo humanístico da psicologia transpessoal com a filosofia. É um prazer grande estar com vocês aí. Estamos muito, muito motivados com a nossa conversa de hoje, aí, Miguel. Eu concordo contigo na questão holística e cito isso seguidamente, inclusive num comparativo com a célula-tronco do nosso organismo. Na era de hiperespecializações, não é? É necessário se ter, né, essa versatilidade. É isso, Sérgio? É perfeito, né? É um paradoxo muito grande agora, né, Miguel, nossos queridos ouvintes. De agora temos a inteligência artificial, a IA, agora que nos traz toda e qualquer informação muito disponível, muito democraticamente, né? Então, todos nós podemos acessar amplamente conhecimento, mas isso é inteligência, né? Conhecimento e inteligência. Isso não é consciência. E a nossa abordagem, o nosso livro, a nossa conversa toda, ela vai em direção à consciência, ao autoconhecimento, à autoconsciência. E isso não se pega através da IA, né? Tem 3 períodos importantes da filosofia que, ao fazer para a IA, a gente descobre quanto ela tem dificuldade de lidar com as questões todas humanísticas, né? As 3 questões fundamentais da filosofia, as 3 perguntas que a filosofia tenta até hoje responder, não conseguiu a resposta, né? E a IA também não consegue. Quem somos nós? De onde viemos e para onde vamos, né? Então, quer testar, quer botar uma saia justa na IA, no ChatGPT, coloque então essas 3 perguntas no ar, que vai dar uma conversada, não vai poder responder. Ou seja, a IA nos traz muita informação, sou partidário, né, consulto bastante, mas isso é inteligência, né, isso é informação, é conhecimento. Não é consciência, não é autoconhecimento, e isso nos tempos de cada vez mais atuais, o mundo como um todo exige muito mais a busca pelo autoconhecimento, pela autoconsciência, já que a IA dispõe à disposição por esse vasto mundo do conhecimento da inteligência. Que nunca pode se deixar de lado, é claro, a informação, mas nem sempre ela vira sabedoria, né? Qual é o teu norte nesse sentido? Conhecimento, consciência, como é que tu aborda essa questão? Eu uso muito uma frase de Fernando Pessoa, né, um poeta, filósofo português. Ele diz o seguinte, né, a alma é vasta, o tempo é curto, ter é tardar. A alma é vasta, né? O nosso inconsciente é vasto. E para a alma é vasta, eu pego uma tese importante da psicologia transpessoal, que afirma o seguinte, né? Nós, seres humanos, conhecemos muito pouco do nosso inconsciente. Não há um número científico que afirme isso, mas digamos assim que nós nos conhecemos no nosso inconsciente dentro de 5%. Ou seja, o nosso inconsciente é 90 e tantos por cento nós não conhecemos. Ou seja, a nossa alma é vasta. Ter é tardar. O que é o ter é tardar, né? Ter é em direção a cargo, a status, a reputação, tudo mais. Toda vez que eu tomo meu tempo em busca do ter, estou tardando, já que meu tempo é curto, né? Estou tardando a busca do meu autoconhecimento e a minha alma é vasta. Então, a autorrealização é aquela que o ser humano vai em direção à sua verdade, amplia seu estado de consciência em direção ao seu inconsciente, traz para si a sua verdade, se desenvolve, então, enquanto ser humano, na sua realização pessoal, isso é autorrealização. Enquanto ter é tardar, é a busca do sucesso, que ele é a famosa ilusão da chegada, né? O sucesso, ele é efêmero, né?
Eu chego, então, num resultado, numa meta, num cargo, uma posição, e ao chegar nessa posição, eu já estou querendo buscar a próxima posição. Ou seja, a ilusão da chegada, né? Então, assim, o ter e a tardar, toda vez que eu me dedicar somente a isso, eu tiro meu tempo da busca em direção a mim mesmo. Eu não quero com isso, né, Miguel e nossos queridos ouvintes, o sucesso é bem-vindo, né? Todos nós buscamos o sucesso, né? Mas o sucesso a que preço, né? O sucesso de que forma, de que maneira? Eu não posso, nenhum sucesso justifica a perda de si mesmo pelo caminho, né? Então, o equilíbrio entre esses dois mundos, do ter e tardar, do ter e da alma é vasta, conhecer a si mesmo, essa é a nossa grande tese, então, do livro, da nossa busca, da nossa conversa, de não abrir mão da autoconsciência, que o ser humano, a pessoa, vai se destacar nesses novos tempos, aquela pessoa que tiver mais autodomínio, autoconsciência de si mesmo e, naturalmente, em relação também às demais pessoas. É interessante esse diálogo que vem já atravessando séculos, né, na filosofia, pelo menos, principalmente, e nas religiões também, né, na questão de se compreender, para muitos crença, para outros projeção da própria consciência, para alguns ilusão, para uns fé raciocinada. Para o materialista, porém, a ética não se justifica muito. Claramente, é meio maquiavélico, né? A questão de aplicar-se ética nessa pressa, no ter realmente, porque o ser acabou sendo subjugado por essa pressão econômica. Como é que tu vê essa realidade? Eu vou fazer aqui alguns apontamentos, mas você fica à vontade, né, para comentar do teu ponto de vista, é claro. O conhecimento é vasto, a teoria de tudo, né? Então, assim, o conhecimento é vasto, né? A gente tem uma conversa aqui ampla e muito, muito segura, né? Eu vou trazer à tona, não o tema, talvez, da religião, mas o tema da antroposofia. Antroposofia, né, Miguel, não é antropologia. Antropologia é a evolução do ser humano. Antroposofia, antropos, ser humano, sofia, conhecimento, é a sabedoria do ser humano. Onde tem um filósofo muito importante, Rudolf Steiner, dizem, muitos afirmam que ele foi um dos influenciadores, ou que influenciaram o espiritismo do Allan Kardec em cima da sua visão de mundo. Né? Mas vamos pegar então a antroposofia, né, enquanto conceito, enquanto ciência, né, conhecimento. O que ela nos fala então sobre a questão essa do ser humano? Ele afirma o seguinte, a antroposofia, né? Para que eu possa ter o conhecimento das outras pessoas, já que nós pertencemos a um todo maior, né? O primeiro passo do ser humano é em busca de si mesmo, né? É conhecer a si mesmo. Ao conhecer a mim mesmo, ir em direção a mim mesmo, comentamos agora sobre a pessoa transpessoal, o quanto o nosso inconsciente é vasto, né? Ao ir em direção a nós mesmos, a gente passa automaticamente, já que nós pertencemos a um todo maior, a conhecer melhor as pessoas, o ser humano, a alma humana, né? E nos torna pessoas, de alguma forma, mais equilibradas. Na antroposofia também, dessa mesma forma, ele comenta que nós temos as 3 centros de inteligência no nosso ser humano. A gente tem o centro de inteligência do pensar, pessoas muito focadas no pensar, centro de inteligência do sentir, pessoas muito emotivas, e no agir, pessoas muito reativas. A sabedoria, na verdade, é tomar decisões e agir com os 3 centros de inteligência bem equilibrados. Mas nós sempre temos um dominante, né, Miguel? E ao descobrir esse nosso dominante, trazer à luz o nosso dominante, e o livro ajuda o nosso leitor a encontrar qual é o meu centro de inteligência dominante, é o sentir, é o pensar, é o agir, o livro ajuda a ter esse encontro. Ao trazer à luz, então, qual é o meu centro de dominância, se é o pensar, sentir, o agir, e todos nós temos um dominante, né? E o dominante significa o quê, né? Eu sou pressão sob estresse, eu faço uso, então, do meu dominante. E a antroposofia diz, então, com qual tese, né? Que a sabedoria está em equilibrar os 3 centros, né? Eu tomar uma decisão, fazer alguma coisa, sem perguntar para os meus 3 centros, não só do pensar, sentir, do agir. Por exemplo, aquela pessoa que tem um pensar muito grande, né? Ele exagera na interpretação, na leitura, na parte analítica, e não interpreta o impacto nas outras pessoas, ou demora também para agir. Esse tem um centro de inteligência muito forte no pensar, tem um mundo interior muito grande. Sob pressão, ele se interioriza, né? Ele se afasta, então, do diálogo. Aquele que tem o sentir muito forte, né? Ele acaba não projetando cenários de modo analítico, né? E se preocupa intensamente em saber o que todas as pessoas vão achar daquele movimento, daquela ação, daquela decisão dele, né? E perde muito tempo
tentando compor com todo mundo a melhor decisão. Enquanto aquela pessoa que tem o sentido do agir, né, é muito reativo, aquela pessoa que aconteceu alguma coisa já age imediatamente, né? Não passa pelo pensar, não passa pelo sentir. Então, de novo, né, Miguel, é importante a gente equilibrar os três centros de inteligência, conhecer qual é o nosso dominante e na hora de tomar uma decisão, fazer alguma coisa, algum movimento, né, nós entendemos que o nosso dominante é X, é esse, né, e nós tentar perguntar para os demais centros da nossa inteligência como dar o próximo passo, como tomar uma decisão para que ela seja inteligente e leve em conta esses três treinos. É interessante que essa visão sobre liderança, né, ela traz para o dashboard, né, para a planilha da tomada de decisão executiva, uma visão de ação holística, como tu disseste, é o que eu estou sendo redundante, mas só para contextualizar, no sentido, Sérgio, que vivemos, em muitos casos, a necessidade, e particularmente eu digo, de nos reeducarmos na transição de carreira até mesmo, na mudança de foco de uma determinada empresa para que ela se mantenha viva no mercado, às vezes até mudando completamente, né, da sua origem em termos de produção, sem perder competitividade. Gostaria que tu fizesse uma analogia disso, né? De que já que não chegamos nunca, estamos sempre em movimento, qual é a hora de agir, considerando, claro, que isso é aprofundado no livro e nas mentorias e tal, mas brevemente, né, nessa visão nova de liderança, para que não se fique preso, né, nessa bolha de ilusão, como tu coloca entre aspas aqui. Uhum. Bom, na verdade, o livro e todo o meu conceito, a minha tese, não se baseia em técnicas de liderança, né? Isso o mercado, a própria IA, inunda o mercado de técnicas de liderança, como fazer a liderança acontecer. A minha tese, ela afirma que o líder desses novos tempos, né, desse nosso mundo hiperconectado, está aquele líder que vai ter a busca do autoconhecimento, da autoconsciência, e com isso saber conhecer melhor as pessoas, né? E aí, para isso, né, Miguel, assim, eu, durante 28, 30 anos, estive e estou nesse jogo grande corporativo. E quer não queira, esse mundo corporativo é um palco, né? É um palco onde as pessoas, suas máscaras, seus egos, suas sombras, acabam extrapolando, pegando potencial máximo, né? Onde as pessoas assumem papéis que não são seus, né? E nesse ambiente foi que eu fui descobrindo várias coisas. Como é que o livro surgiu, né? Eu mesmo me peguei, assim, lá pelas tantas, né? Assumindo o papel que era meu das empresas, né? Em busca da tal ilusão da meta, do resultado, do status de algum cargo, né? Acabei me pegando, assim, me surpreendendo esse não sou eu, né? E vi, assim, dezenas, né, de executivas brilhantes, né? Alguns nem tanto, né? Mas havia muitos brilhantes aí se perdendo ao longo do caminho, né? E perdendo, na verdade, aí a questão toda da imunidade do ser humano, do ser pelo ser. E com isso, então, a busca essa da ilusão acaba deixando a pessoa no estresse, no burnout, né? Na ansiedade, etc. Porque ela se esforça para ocupar um papel que não é dela, e esse esforço de fazer um papel que não é dela acaba levando ela, então, para ansiedade, estresse, depressão e assim por diante. O fato é que a gente tem que saber, a autoconsciência nos faz ensinar o seu autocontrole, né? E esse autocontrole nos leva, então, de maneira autêntica, né? de maneira assim, coerente, e nas empresas, buscar resultado, mas pelo melhor das pessoas, né? É uma tese muito forte que eu adquiri, é um dos momentos fortes do livro, né? Nós, as empresas, né, Miguel, não tem opção de não obter resultado da empresa, né? Isso aí, a meta, o resultado, isso nos é dado, isso não é discutido. Mas a opção nossa, enquanto gestores, gestoras, né, é buscar esse resultado pelo melhor das pessoas ou pelo pior das pessoas, né? Eu optei pelas tantas de buscar pelo melhor das pessoas e me vi, muitas vezes, nessa armadilha, fazendo isso pelo pior das pessoas, né? E aí eu fui, a razão pela qual o engenheiro Sérgio Smith foi buscar o conhecimento da filosofia, da psicologia transpessoal, para ir em busca do conhecimento de humanístico, né? Para me responder essa pergunta, né? Mas como é que eu sigo buscando nas empresas resultado pelo melhor das pessoas? E eu hoje, de alguma forma, eu me orgulho muito de olhar para trás, né? E ver um mundo de abundância, né? E não um mundo de escassez, né? Evidentemente que todo caminho de luz também tem sombra, né? A gente não pode caminhar só na luz sem criar um tipo de sombra,
Mas me orgulho muito, né, de encontrar as pessoas. Pô, Sérgio, que bom te reencontrar, como foi bacana aquela nossa época, me ajudou muito tal coisa, etc. A gente adquire, então, esse olhar das pessoas que, na nossa caminhada, a gente buscou o melhor resultado das empresas, né? Mas sempre melhor as pessoas, ou seja, olha para trás e não vê cadáveres, né? Olha para trás de pessoas que se formaram através disso. Né? Que legal, que bom, que proposta interessante, né? Fica aqui a curiosidade também de ampliar-se, né, esse tema em várias oportunidades, se possível, dentro da ideia de que o livro está em fase aí de divulgação, de lançamento. Qual é o passo, quem quiser adquirir, como é que faz, por gentileza, Sérgio? Pois não. Bom, com muito orgulho, né? Ele foi lançado agora em junho, e ele foi pré-lançado em junho pela Amazon, e com muito orgulho, né? Ele está entre os 100 mais vendidos na Amazon, na categoria gestão organizacional, né? E mudança de pessoas, né? Está entre os 100 mais vendidos. Isso oscila para entre os 100 mais vendidos. Então, o mais fácil de encontrar é na Amazon, realmente. Eu estou meio que fazendo uma peregrinação, né? Indo em livrarias, né? Eu lancei em Santa Cruz do Sul, na Iluminura, lancei também em Porto Alegre, no Barra Shop, ali na Leitura. Vou fazer o lançamento agora na 3F, agora, semana que vem, aí em Farroupilha, para depois colocar também na Leitura, depois de Caxias do Sul. Vou depois lançar em Novo Hamburgo, depois vou para Florianópolis, depois para Curitiba. Eu estou nesse movimento de fazer o lançamento do livro, né? Com um objetivo muito grande, assim, na Amazon muito fácil de encontrar, na Amazon, tanto no formato e-book, como no formato também impresso, né? Que gosta de mexer no livro, marcar tudo mais, tem formato impresso. E por falar em mexer no livro, marcar, o livro tem dentro dele várias provocações, né? E tem um total de 223 perguntas que é feita para o leitor, para a leitora, ir respondendo e ir se autocompreendendo, né? Essa questão de ter perguntas e respondê-las é uma terapia que tem na psicologia transpessoal, que é da escrita, né? Eles chamam de jornalismo, de jornalismo. Você vai escrevendo sobre si mesmo e vai capturando aquela informação toda. E lá pela página 300 e alguma coisa tem um QR Code. Você pode, então, ali baixar o formato A3, o seu mapa de navegação. Quem for ler o livro, é um livro profundo, um livro de 370 páginas, né? É um livro realmente profundo, né? E for compreendendo o livro e for pegando como auxílio o mapa de navegação, pode ir preenchendo ali e fazer uma auto-mentoria, uma autocompreensão. No final do livro, vou lhes garantir isso aí, o leitor, a leitora, vai ter uma compreensão muito melhor de si mesmo. Não vai se transformar em outra pessoa, né? Nós não mudamos, né? Mas vai poder se conhecer muito melhor, isso com certeza. E como diz aí Hermann Hesse, né, um filósofo polonês, né, polonês-americano, que a maior missão das nossas vidas, né, Miguel, é em direção a nós mesmos, né? É conhecer a nós mesmos. Essa é a nossa maior missão da nossa vida. E o livro não é definitivo, né? É uma caminhada, é a minha caminhada que eu faço com meus mentorados, né? Mas com certeza vai abrir para o leitor, para a leitora, esse despertar da busca de si mesmo e que depois siga a sua própria caminhada, então, em direção à sua verdade. Legal, parabéns em termos, né, de obra, de livro e de pesquisa. Não é fácil não estar nesse ranking que tu citaste, né? E também pelas perguntas, né, que tenho certeza que são bem focadas na direção desse propósito, né, de amadurecimento como consciência, né? Eu particularmente, né, eu tenho que tomar cuidado porque eu começo a fazer poesia, né? Se eu começar a falar demais de mim mesmo, sim, vai virar uma música, provavelmente, mas também é arte, né? Faz parte do processo, né? Sérgio, muito obrigado pela tua presença aqui no Teoria de Tudo, espero que conversemos mais. Consideração final, por favor. Fico à disposição, então, do amigo, então, dos demais ouvintes, para depois podermos conversar. Fico muito interessado em saber o que as pessoas estão achando do livro, né, na sua leitura, na sua interpretação. E alguém perguntou assim, Sérgio, como é que está sendo para ti, Sérgio, assim, essa questão de estar na Amazon e tudo mais, né? Eu respondi assim de forma, né? Meu objetivo, assim, lógico, o sucesso é bem-vindo mais uma vez, que o livro vire um best-seller, né, vendo 1 milhão de unidades, mas seria maravilhoso. Tá? Mas meu maior objetivo com o livro, né, é uma espécie de uma devolutiva, de devolver para o universo, para as pessoas, aquilo que eu tive a oportunidade de conhecer da minha caminhada, da minha jornada. E se eu conseguir, então, com esse livro, que uma pessoa se desperte para a busca desse autoconhecimento, da sua autoconsciência, o livro valeu a pena. Então, assim, o objetivo dele não é se tornar best-seller. Se tornar, vai ser bem-vindo, né? Mas se ele puder tocar as pessoas, para que as pessoas possam ir em direção a si mesmas, e descobrir a sua verdade, e com isso tornar as pessoas mais plenas, mais completas, né?
atingir meu objetivo, aí eu fico feliz então com isso. O pessoal quer escutar o que as pessoas estão fazendo com a leitura para ver se eu consigo tocá-las a ponto de despertar nelas essa busca da autoconsciência. Legal, parabéns mais uma vez, muito obrigado, Sérgio, foi um prazer. Boa noite. Da mesma forma, boa noite. É o Teoria de Tudo, né? Vale a pena você acompanhar também neste link, tudo fica rastreado. Você vai encontrar um bom papo, boas dicas aí sobre o livro que nós acabamos de dizer, não é? Que questiona a ilusão da chegada e propõe uma nova liderança, livro lançado, né, pelo engenheiro Sérgio Smith, que falou conosco aqui agora, neste momento. Um grande abraço, até o próximo, é o Teoria de Tudo. Tchau, tchau. O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações. Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso, pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixe na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 54-9366-1277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749 em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão Mais Garra, o próximo aprovado pode ser você. De samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. SA Gravação a Laser. Gravação a laser, brindes corporativos, presentes personalizados. Transforme ideias em lembranças inesquecíveis. Na SA Gravação a Laser, cada detalhe faz a diferença. Personalizamos brindes corporativos, presentes, placas, troféus, canecas, garrafas, canetas, tábuas, itens em madeira, metal, vidro, acrílico e muito mais, com acabamento de alta qualidade e precisão. Seja para fortalecer a identidade da sua empresa, presentear clientes, colaboradores ou surpreender alguém especial, temos soluções exclusivas para todas as ocasiões. Acesse nosso site SA Gravação a Laser. Seu futuro fossem de algoritmos. É assim que um engenheiro de software constrói a própria carreira. Com a graduação à distância em Engenharia de Software da Unicesumar, você garante seu lugar no mercado superaquecido da tecnologia e inovação. Estudando à distância, você vai aprender a criar, desenvolver e testar softwares desde a programação básica até a construção de sistemas complexos. Durante o curso, você dominará linguagens de programação como C e Java e entenderá conceitos fundamentais de algoritmos e estrutura de dados. Com aulas e atividades 100% online, você utilizará recursos em tempo real para aprender lógica de programação com a mão na massa, realidade aumentada para desenvolver aplicações imersivas, inteligência artificial para criar soluções inovadoras e robótica para explorar o mundo dos circuitos digitais. Em 4 anos, com um diploma em mãos, você será o profissional que as grandes empresas e startups procuram, com possibilidade de trabalhar home office e receber ótimos salários. Então não perca tempo, matricule-se na graduação EAD em Engenharia de Software da Unicesumar e comece a programar o seu futuro agora.
Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio